Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Estamos de volta com a nossa programação normal. Não é pitacos da notícia da semana, não é rolê de notícia. É apenas mais um episódio que chega pra vocês. Eu sou Vinícius Prado e, como de costume, Guilherme Vendramin tá aqui comigo. Tudo bom, Gui? Tudo bem, e aí, pessoal? Como é que vocês estão, nossos ouvintes? Primeiro episódio sem ser rolê de notícias do ano, né? Vamos lá, temos polêmica já. Vamos começar com polêmica, porque a gente é polêmico. O tema de hoje é pra você que é cinéfalo, você que gosta de cinema. A gente resolveu trazer uma polêmica aqui, mas é uma brincadeira, porque na verdade não tem nem como escolher, mas vamos lá. Nós trouxemos duas trilogias pra se degladiar. De um lado teremos Guilherme defendendo O Senhor dos Anéis, a trilogia de Senhor dos Anéis, e do outro lado eu estarei defendendo a trilogia do Hobbit. Tá pronto, Gui? Tá pronto, tá tudo pronto. Tá animado pra falar sobre O Senhor dos Anéis? Eu tô, na verdade, assim, eu queria que você já começasse já. Sem ficar dando volta, assim, vai. Tá. Você deve ter assistido você assistiu esses dias, tá abalado emocionalmente com o Hobbit, vai. Eu vou deixar você começar falando. Então vamos lá. Esse debate surgiu a fim do quê? Da gente pegar um pouco mais leve também no nosso podcast e falar de outros assuntos. No final do ano, não sei se vocês nos acompanharam, vocês viram que são muitos episódios com temas diversos. Não quer dizer que esse ano também não vá sair com diversos temas. Já temos convidados, já temos programado já gravações, mas a gente só queria também descontrair um pouco e falar sobre cinema, falar um pouco sobre cultura pop, que foi como a gente começou, né? Relembrar as origens, né? Isso que eu ia falar. Relembrar um pouco as origens do podcast. Lembrando, a gente não deixou de gostar de cultura pop, de assunto nerd. A gente resolveu apenas amadurecer nosso conteúdo, mas vira e mexe você vai ter alguma temática nerd aqui sim. Então se você gosta, continue acompanhando o podcast. E se você não gosta, se você nunca assistiu nenhuma dessas trilogias, cola seu ouvido aí, quem sabe a gente não fala alguma coisa que te atrai. Então, como o Guilherme deu as honras pra mim, eu gostaria de falar da trilogia do Hobbit, que foi lançada entre 2012 e 2014. Correto, né? Acho que é, isso mesmo. Essa trilogia que... 12, 13, 14. Essa trilogia que é dirigida por Peter Jackson, o mesmo diretor da trilogia que o Guilherme vai defender, veio não pra revolucionar o cinema, não pra fazer diferente do que o seu antecessor já tinha feito, mas veio pra ampliar o universo criado pelo J.R.R. Tolkien. E com isso, essa ampliação do universo cinematográfico abriu portas pra novas coisas, né? Tanto que esse ano, se Deus quiser, sai a série do Senhor dos Anéis, né? Sim. Focado mais na Segunda Era do Sol. Mas vamos voltar no Hobbit. Eu queria aqui fazer o advogado do diabo, como eu sempre faço, e defender, sim, não é melhor, mas eu acho que é uma sequência de filmes que agrega muito pra história, que agrega muito pro seu antecessor, e apesar da história não ser totalmente fiel ao livro, expande muito o universo que o Peter Jackson trouxe pras telas. O que você tem pra me dizer sobre isso? Não, então, eu concordo. Na verdade, assim, eu não acho nem que deveria ser um versus o outro, mas pra manter a temática, vamos manter assim. Mas é que assim, ó, eu concordo, tem a sua importância, claro, né? Foi ali uma continuação do universo no cinema, né? Lembrando que a história do Hobbit se passa antes do Senhor dos Anéis. Mas, assim, eu acho que nunca vai ter a mesma importância, porque, assim, tem importância, mas quem abriu o caminho no cinema foi o Senhor dos Anéis. E eu acho que pra época foi muito mais revolucionário do que o Hobbit veio agora. Claro que para as gerações que conheceram o universo de Tolkien pelo Hobbit, acabou sendo mais revolucionário, mas eu digo até para a indústria do cinema, né? Tanto em questão de efeito, quanto em questão de impacto que se teve mesmo na cultura pop no geral. Acho que o Senhor dos Anéis fez mais pessoas se conhecerem o Tolkien num grau maior do que o Hobbit fez agora, com os filmes, né? Tô falando sempre dos filmes, tá? Mas eu não deixo de dar importância pro filme. Diferenças tem, no Senhor dos Anéis também tem muitas diferenças do livro pro filme, personagens que não existem no livro estão no filme, personagens que existem no livro não estão no filme, enfim. Mesma coisa do Hobbit, né? Enfim, tem que se adaptar. Por isso que eu sempre falado a palavra adaptação. A gente às vezes esquece que as obras são adaptadas para o cinema. Não são feitas assim, não tem como fazer tudo certinho. Principalmente para obras épicas desse jeito. Mas o que eu acho também, além disso, minha, vamos dizer, implicância com o Hobbit talvez, seja a esticada que eles deram. Eu acho que se fosse mantido o projeto original de 3 filmes... 2 filmes.
Se fosse mantido o projeto original de 2 filmes ao invés de 3, como foi esticado de última hora, eu acho que seria mais coeso. Eu acho que poderia ter menos coisa supérflua no filme, vamos dizer assim. Essa é a minha opinião, sei lá. Apesar de ter ótimas cenas, ótimos atores, ótimas atuações, mas é o que eu penso. Tudo bem, vou te dar esse mérito, concordo com você. Eu acho que o Peter Jackson, já que ele assumiu o projeto, né? Originalmente ele não ia ser o diretor. Então ele assumiu o projeto e ele falou, já que vocês querem que eu faça, eu vou fazer bem feito. Lógico que foi igual você falou, é uma adaptação, de fato é uma adaptação. O Hobbit é um livro muito mais leve do que O Senhor dos Anéis, mas não estamos aqui para falar dos livros, estamos aqui para falar dos filmes. Mas eu preciso defender o Hobbit, ainda mais uma coisa que eu vou falar agora. Você assistiu no cinema e não assistiu mais? Então faz tempo já vai fazer quase 10 anos do lançamento do primeiro filme. Praticamente o mesmo tempo que demorou para sair entre um e outro, foi o tempo que estamos agora debatendo esse assunto, né? A diferença de tempo entre O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, para o Hobbit, Uma Jornada Esperada, é de praticamente 11 anos. É de 2012 a 2001. O Retorno do Rei foi lançado em 2003, né? Mas vamos pegar os dois primeiros. É praticamente 11 anos de diferença. Tá. E é a mesma coisa agora, a gente já tá chegando a 9 anos do lançamento do Uma Jornada Inesperada. O tempo passa, lógico que o Hobbit não ganhou nenhum Oscar, não foi indicado, acho que ao Oscar, eu não vou lembrar, mas também não foi tão impactante quanto os 17 da trilogia original do Senhor dos Anéis. Isso é irrefutável, a qualidade do Senhor dos Anéis pra época angariou a campanha que fez ganhar os Oscars, mas o Hobbit ele serviu para expandir de uma forma que atraiu olhares das pessoas novas, tá? Do mesmo jeito que vai acontecer esse ano. Não adianta a gente fingir que não agrega, porque o universo cinematográfico do Tolkien pode crescer e muito ainda. Apesar de ser um assunto mais que o pessoal já não tá mais tão querendo. Também a gente saiu de um Game of Thrones que a galera era mais escancarado as cenas, era mais violento. O Tolkien ele sempre foi mais leve nesse tópico, né? Tanto que você pode ver nos filmes, quase não tem sangue, não tem nenhuma cena de nudez, não tem nenhuma cena de... Sempre foi mais poético, né? Sim, exatamente, sempre tem uma poesia por trás. Principalmente o livro do Hobbit, né? Que é até mais cantado, e a gente pode ver que poucas músicas são usadas no filme, mas lembra no primeiro que tem eles cantando Misty Mountain? É uma das cenas sensacionais. E também a música que eu mais gosto da trilogia, que é do Ed Sheeran, que ele canta pro A Desolação de Smaug, que é muito marcante. Mas vamos lá, vamos por tópico então, pra gente começar o debate? Vamos embora. Por tópicos, então. Enredo. O que você tem pra me dizer sobre os dois? Falando da adaptação. Adaptação só, nada de livro. Sempre adaptação, né? Não, peraí, vamos concordar, Senhor dos Anéis, né? Não, vamos concordar. Não sei, olha. Não, é que você. Eu não sei se você tá sendo assim. Como que se diz? Fazendo assim, porque você quer mesmo. Né? Porque eu quero defender, porque hoje eu quero defender. Mas vamos lá, é muito mais bem resolvido. Eu acho, né? Na minha opinião. É igual eu tô falando, parece que é uma perseguição contra o Hobbit. Não é, eu gosto muito dos 3 filmes. Eu gosto, de verdade. Ainda não assisti a versão estendida, que você mesmo já recomendou, que tem cenas muito impactantes, muito legais, que estavam nos trailers, mas foram retiradas da versão final. Mas eu acho que é muito melhor resolvido. Até porque é aquela história, aí cai no que eu tava falando. O Senhor dos Anéis é uma trilogia porque são 3 livros. E eles fizeram Hobbit uma trilogia de um livro de, 200 páginas, 200 e poucas páginas, não dá 300. Então ficou aquela coisa muito esticada. E apesar de coisas que não tem no livro que colocaram nos filmes, são legais também. Mas eu acho que o enredo do Senhor dos Anéis é muito mais... bem melhor resolvido do que o do Hobbit. Também vou defender o Senhor dos Anéis. E eu acredito que se eles fossem fazer fiel mesmo, a gente teria que ter uma trilogia para cada livro. Porque faltou o personagem. Essa é uma discussão que a gente tem ao longo dos nossos 20 anos de amizade, praticamente. Faltou Tom Bombadil. Faltou... Você sabe que eu acho que se fosse no mundo atual de streamings e o consumo muito maior de série do que de filme, cinema, Senhor dos Anéis hoje em dia seria uma série, eu acho. Tanto que eles estão fazendo, né? Apesar de não ser... Não, então, mas mas não tá fazendo da história do Anel, né?
Então, digo assim, seria a história do Frodo, acho que hoje em dia seria uma série, não seria um filme, eu acho. Fica minhas dúvidas, eu gosto mais do modelo cinematográfico, apesar de eu ser um... Não, eu também prefiro. Eu gosto muito de séries, mas eu ainda sou um amante do cinema, eu não consigo trocar uma temporada por um filme. Eu ainda prefiro o cinema, eu ainda prefiro todo o ritual do cinema, tudo que envolve o cinema, porque é muito mais grandioso. Produção, tempo de produção, tempo de edição. Então, eu gosto muito do cinema. Eu acho que O Senhor dos Anéis... Tenho muito medo de um futuro remake, que já foi cogitado algumas vezes, mas não foi feito ainda bem. E gosto bastante da ideia de eles continuarem estendendo o universo sem tentar voltar atrás, entendeu? Tipo, vamos pegar a série do Senhor dos Anéis, teoricamente, e vamos fazer sobre outros assuntos, porque dá. A gente já leu os outros livros, a gente sabe que dá pra estender isso por séculos. Não, exatamente. Material no universo de Tolkien é o que menos falta. Tem material pra você não precisar repetir história em nenhuma produção. Né? Não precisar fazer remake de nada. Porque, que nem tem a história do Senhor dos Anéis, depois a história do Hobbit antes, né? Cronologicamente falando, a história do Hobbit é antes. Depois tem todas as histórias do Contos Inacabados, Silmarillion, que é super importante também. Depois vários livros que o Tolkien lançou que é ali no mesmo universo, na mitologia de Tolkien, tudo. Então tem muito material sem precisar ficar fazendo remake. É claro que uma produção do Senhor dos Anéis de uma história desconhecida, né, que só os fãs que leram os livros conhecem, do que um remake do Senhor dos Anéis do cinema, o remake vai se chamar muito mais atenção, porque já é uma história conhecida e tudo mais, eles vão fazer com novos efeitos, né, atores atuais e tudo. Claro que chamaria muito mais atenção, a margem para sucesso é muito maior do que se pegar uma história desconhecida, né, mas enfim... Eu acho que o povo tá meio saturado realmente desse negócio, o povo que eu quero dizer, a massa, né? Essa história medieval, Game of Thrones deu uma cansada na galera aí, eu acho, né? Não sei. E até porque é igual a gente tava falando, né? Você tava falando, é muito mais explícito a violência, a politicagem, a sacanagem. No caso do Tolkien é tudo mais poético, né? São histórias aí que tem 60 anos de diferença, né? Então... Era um outro modo de se contar as histórias. E até agora a gente começa a perceber que o politicamente correto está atacando as obras de Tolkien, né? Muito se questiona a questão Sim. de a presença de negros, a presença de mulheres, a presença de asiáticos. Então eu acho que também mexer numa obra agora, não acho que eles veem com bons olhos. Então eu acho que realmente o Tolkien... Foi produzido na hora certa o filme do Senhor dos Anéis, a continuação, né, do universo com o Hobbit, e vamos ver o que a série tem pra trazer. A série sofreu boicotes até recentemente, porque eles queriam colocar cenas de sexo, né, e os fãs falaram, viu, não é assim, cara, não tem. E esse boicote existiu, os fãs se pronunciaram e a Amazon acatou, o que eu achei sensacional. Então, eu acho que o universo cinematográfico tem um espaço muito grande ainda pra crescer, em séries e tudo mais, mas eu acho que remake, por exemplo, de histórias já criadas não rola. Agora deixa eu fazer uma pergunta mais importante. O Legolas no Hobbit. O que você tem pra me dizer sobre isso? Eu acho que assim, o Legolas é um personagem legal. É que é aquilo, né? Aí cai naquilo que a gente tava falando. Nós lemos o livro antes. Então a gente sabe que não tem nada a ver ter o Legolas ali. Agora, quem só assistiu O Senhor dos Anéis, não leu nada, e depois vai assistir o Hobbit, faz todo sentido. Até porque no Hobbit eles realmente vão na terra do Legolas. É que no Hobbit ele não é mencionado. É um personagem que, teoricamente, sim, ele já existia, mas não é mencionado no livro. Então aparecer ele lá, tipo... pra quem não lê os livros, faz sentido, faz todo sentido. E se você pensar no roteiro adaptado... na necessidade de trazer personagens conhecidos, rostos conhecidos, faz sentido colocar ele lá, entendeu? É aquela questão assim de chamar público mesmo, aí criar um romance também que não existe, de um personagem que na verdade nem existe em lugar nenhum. Não, então, mas faz parte. A Arwen, que a Arwen existe, né? Mas ela foi uma peça usada no filme do Senhor dos Anéis. Substituiu um personagem, fez coisas que o outro personagem faria pra ter o romance dela bem explícito com o Aragorn.
Mas agora no caso da Tauriel, né, sei lá, nem existe. Mas enfim, é aquilo de adaptado, na necessidade de ter um romance. Aí tem o affair ali do Gandalf com a Galadriel, né, meio que... Pois é. Isso me incomodou muito. Então, você não acha que tem umas coisas que é muito forçada? Eu até entendo, a Tauriel, tal, uma personagem, não existe. Tolkien nunca criou esse personagem. Mas beleza, roteiro adaptado. Eu sempre vou trabalhando nessa palavra, adaptado. Pra eu conseguir. Agora, criar um affair entre o Gandalf e a Galadriel ali, aí pra mim acho que o Peter Jackson colocou não precisava. Simplesmente excluiu o Celeborn, né? Então, e tudo bem, nos livros ele também não é assim, nossa, mas, poxa, e sabe, não sei lá, só se eu li, nunca captei essa coisa, mas eu nunca tem nada, nenhuma citação, nem nada assim de um sentimento maior entre os dois ali, nunca tá isso em lugar nenhum, só se eu não entendi nada. Mas vamos lá, agora eu vou tentar fazer o advogado do diabo e tentar também defender um pouco do que acontece nessas relações, né? A versão estendida, ela abre um leque muito grande pro filme. Tanto que você sabe, você assistiu a versão estendida do Senhor dos Anéis, e eu assisti a versão estendida recentemente do Hobbit. Agrega muito, de verdade. Assim, pra história do cinema, tá? Eu, como um amante do cinema e um amante da leitura, eu consegui seguir dois caminhos diferentes, tá? Então, quando você vê o Legolas a primeira vez, você fala, é o Peter Jackson querendo fazer uma homenagem ao Senhor dos Anéis. Ele precisava desse vínculo. Já tinha o Gandalf, lógico. Tinha a Galadriel, aparece o Saruman. Mas o Legolas, ele fazia parte da comitiva do Anel. O Legolas foi o cara que causou cenas que ele voa pra cima do cavalo. Ele tem aquela disputa com o Gimli contando os mortos. Então, o Legolas, ele é uma peça-chave no Senhor dos Anéis e ele é o Link que era necessário pra ter no Hobbit. Eu entendo o personagem, mas eu também queria defender o Conselho Branco, que tanto aparece nos 3 filmes do Hobbit, que é formado pelo Gandalf, pelo Saruman, pelo Elrond e pela Galadriel. E também, lógico, a entrada do Radagast, né? O outro mago aí que, sim, brevemente é mencionado no Senhor dos Anéis, some e a gente não sabe mais nada. Mas o Conselho Branco, eu gostei muito do papel dele. Aconselho vocês a assistirem a luta que tem o Saruman, o Elrond e a Galadriel contra os 9. É sensacional. Cara, assim, a hora que você tá olhando aquilo, você consegue deixar de lado tudo isso. O enredo adaptado, não existe isso no livro, porque é igual quando a gente lê Game of Thrones, sabe? A gente sabe que muita coisa aconteceu e a gente não viu, né? Tipo assim, chega a notícia pro personagem e a gente fica naquela imaginação, o que será que teria sido? E ver os personagens como o Elrond. O Elrond, a gente sabe que ele é muito foda durante toda a história da Terra-média. Ver ele vestido armadura, ele lutando. Ele é o Sr. Smith, é o agente Smith, entendeu? Acho que tem umas coisas assim que a gente percebe no... Eu, como fã de cinema, igual falando, agrega muito a hora que a gente tá assistindo. Ou a gente consegue se prender. O Peter Jackson é bom nisso. Ele gosta do universo do Senhor dos Anéis, ele já é declaradamente um fã, e ele conseguiu fazer com que a gente se apaixonasse de uma forma única. O Senhor dos Anéis é uma prova disso, 17 Oscars é uma prova disso, só que o Hobbit, ele conseguiu amplificar esse amor, essa paixão. Então a gente que assistiu e leu, eu acho que, deixando de lado todas as falhas da adaptação que existe, eu acho que quando a gente assiste, a gente vê, a gente sente, a gente percebe que o Hobbit agrega muito a tudo. Então meu conselho pra você, Guilherme, de verdade, cara, assista a versão estendida, principalmente o último filme. Sempre a versão estendida do último filme é o que vale mais a pena, mas a batalha que o Gandalf tem, que eles lutam contra os 9 e depois aparece o Sauron, é sensacional, cara. De verdade, tem um peso muito grande. Porque eles amarram muito bem, né? Que quando a gente tá lendo o Hobbit, a gente não tem certeza de quem que é o necromante. A gente não sabe em momento nenhum quem que é ele. Depois a gente vai ficar sabendo só no Senhor dos Anéis quem que era o necromante do Hobbit. Lá o Peter Jackson fez questão de amarrar tudo, entendeu? Eu acho que isso que foi o legal. Sim. Ele ter esse trabalho com o carinho de falar com as pessoas que também leram o livro, sabe? Ele sabia que ia ter crítica, porque
a hora que ele adapta um roteiro, acho que o Hollywood exige um romance, né, nas histórias. Eu não consigo entender. Muitas vezes um romance acaba estragando uma história, eu percebo isso em filmes que não tem necessidade. Mas para muitos isso agrega um pouco, né, que essa questão do afeto, de você se sentir desesperado, porque a gente sabe o que acontece entre o romance do Killy e da Tauriel, né? Sim, não, então, eu super concordo com o seu argumento. Eu acho realmente tem cenas excelentes, tem passagens excelentes. Eu acho que a trilogia do Hobbit realmente, eu também acho, é uma grande homenagem ao Senhor dos Anéis. Tá cheio de easter egg ali pros fãs captarem. Igual eu falei, eu entendo ter o Legolas no filme, eu entendo, super entendo. E concordo com você. Eu só acho assim que é igual eu falo, pra mim, lógico, é uma história legal, o Hobbit, mas ele fez mais como uma forma de homenagem mesmo. Então, assim, não teve nada revolucionário, na minha opinião, tanto em questão de história, quanto em questão de efeito especial, já não era nenhum efeito, nada era novidade mais, ainda mais depois que já veio na era aí dos filmes de heróis, esses investimentos zilionários aí, da Marvel, né? Então, assim, já os efeitos visuais não tiveram o mesmo impacto que tiveram lá o Senhor dos Anéis, que tava vindo naquela corrente logo depois de Matrix, que os efeitos visuais estavam se transformando no cinema. Hoje em dia, alguns efeitos visuais de computação gráfica no Senhor dos Anéis são ultrapassados. Porém, os efeitos práticos, por exemplo, as roupas dos orcs, né? O jeito, porque é tudo efeito prático, aquilo é tudo roupa mesmo, não é efeito. Nos extras dos DVDs do Senhor dos Anéis tem, explicando os caras fazendo, é muito bom. Tanto que o Senhor dos Anéis ganhou ficou Oscar de maquiagem, eu acho que nos 3 filmes. E eu entendo, eu acho também, tem passagens muito legais. Essa cena dessa luta aí não é cena estendida, porque eu lembro disso aí. Ou tem alguma coisa estendida dentro dessa cena? Tem coisa a mais, entendeu? Ah, tá. Não, então beleza. Então, essa passagem realmente é legal. Realmente é legal. Tem coisas assim que você é puxado pra dentro do filme. Porque assim, o chato de se você assistir alguma coisa que você já leu, é que não adianta, você vai querer ficar comparando. Porque quando você leu antes, aí quando você descobre que aquilo vai virar um filme, você já começa a imaginar as passagens que você gosta, e de repente isso não tá, ou é tratado de uma forma diferente, porque cada um que lê o livro interpreta de uma forma diferente, né? Os lugares, os personagens, o jeito que a pessoa enfim. Então, às vezes, a gente acaba se decepcionando um pouco. Mas eu acho que faz parte fazer esse exercício de desvincular. E é uma coisa que eu aprendi, né? Igual, repetindo isso. Uma coisa que eu aprendi. Um filme, ele é um roteiro, uma história adaptada de um livro. Então, vai ter coisa que tá de fora e vai ter coisa que não existia que vai entrar. E isso faz parte. São indústrias diferentes, são formas de se consumir diferentes, né? Você não consegue... para você descrever um cenário, você tem autor aí que leva 2, 3 páginas pra você descrever um personagem. E no filme, de repente, você tem que descrever o cara com uma imagem só, com um take. Então, assim, é diferente, eu sei. E hoje em dia eu entendo isso muito bem, sou muito bem resolvido com isso. Mas se for levar igual o tema do episódio que a gente como comparação, não sei, pra mim continua não tendo. Pra mim, Senhor dos Anéis sempre vai ser superior ao Hobbit, no caso das produções cinematográficas. Algumas pessoas que eu comentei que a gente ia gravar esse episódio, todo mundo falou a mesma coisa, não tem comparação. E vamos lá, de fato não tem. A gente vai fazer esse episódio só pra te atrair, o nome do episódio, pra você chegar aqui e ouvir. Um clickbait. Não, mas na verdade assim, eu não consigo... Eu não consigo ver como antagonistas, tá? Não, então, eu também acho que não são. Então, mas o que eu quis, né, quando eu propus o debate foi realmente esse. Até porque é um assunto que a gente gosta, né? Então foi só mais uma desculpa Sim. pra gente falar sobre. Tanto que a gente tem um episódio inteiro, o 3º episódio nosso é sobre o Senhor dos Anéis só. Né? Então eu acho Exato. Que falar do Hobbit também agrega bastante a nossa história. Mas eu queria fazer uma defesa aqui às pessoas que só assistiram a versão normal, tá? Se você assistiu só a versão do cinema, só o DVDzinho básico e gosta da história, tá? Se você não gosta, não tem nem o que fazer. Tchau, muito obrigado pela audição. Mas se você gosta, a versão estendida é uma coisa que você deve
olhar com carinho, tá? Existem os DVDs para você comprar, os boxes, os Blu-rays para você adquirir, fiquem à vontade, por favor, comprem. Mas também existe na internet, tá? Não vou ser hipócrita, não vou falar que não. Mas a versão estendida, ela agrega muito. Você lembra quando a gente foi assistir o filme, o último, A Batalha dos Cinco Exércitos? Sim. A gente assistiu o trailer, aparecia todos aqueles bode, os anão montados em bode. E a hora que você vai ver o filme, não tem. Cagaram pros bode e tal. É muito legal as cenas. De verdade. Eles montados nos bodes. O Dan pede Ironfoot. Ele tem um puta espaço dentro do filme, sabe? Ele luta, ele aparece, ele dá umas porradas nos elfos. Depois os elfos se juntam aos anões. Eu te mandei um. Você viu que eu te mandei esses dias? Sim, que os anões fazem a barreira de escudo e os elfos pulam, assim, é muito legal. É muito legal. E daí tem toda uma história, a Batalha dos Cinco Exércitos é tudo sobre isso, que gira em torno da Batalha de Cinco Exércitos lutando um contra o outro. Então eu acho que a versão estendida dessa moda, né, ainda bem que não tem todos os filmes que saem, né, a gente já sabe, se sair alguma coisa do Senhor dos Anéis, a gente sabe que um dia vai ser uma versão estendida. Porque nos outros filmes não tem, né? O pessoal não vende muito isso, né? Eu acho que é mais, assim, de adaptação de livro, que daí precisa tirar coisa, né? Pra ficar... Não dá 5 horas cada filme. E mais em produções épicas, que é igual a uma conversa que a gente teve há mais de um ano já. Hoje em dia a indústria... Isso faz parte da indústria, né? Você lançar... Antigamente não tinha porque não tinha mesmo. Teve que cortar e acabou. Aí acabava lançando depois, mas... não era um negócio que tem cenas que parece que é tirada, porque tipo, esse do Hobbit, eu tô pensando rápido aqui, esse do Hobbit, lembra, a gente partiu falando disso aí, desse negócio de cena extra, porque, tava no trailer, então assim, claramente foi de propósito, eles já lançaram a versão final de cinema, já tendo em mão a versão estendida. Já era de propósito. Eu não consigo ver isso no caso do Senhor dos Anéis e produções antigas, assim. Eu acho que tinha necessidade mesmo de se cortar e depois eles colocavam. Nessas produções mais recentes, eles já sabem o que vai ser. Sabe disso aqui, vai ser versão estendida, porque a gente vai lá e compra. Alguns, né? Você, acho que não. Não, mas eu queria... Até recentemente a gente assinou o Disney Plus, né? E eu coloquei o Ultimato pra Alice assistir. Vingadores Ultimato. E tem uma cena que é tirada do filme, que foi gravada e foi usada como teste, mas saiu. Que a Catherine Langford, ela que fez a Hannah Baker em 13 Reasons Why, ela é escalada do filme. Então quando você vai pesquisar o elenco do Vingadores Ultimato, ela tá no elenco do filme. Mas ela não aparece no filme. Porque ela seria a Morgan, a filha do Tony, mais velha. E ele encontraria ela dentro da Joia da Alma, quando ele estrala os dedos. E essa cena foi pro ar e não teve empatia do público. O público não entendeu quem que era a personagem. Então aquilo foi tirado do final, entendeu? Então, Sim. O que eu penso? Hoje, com agendas apertadas, o pessoal solta filme teste, vê o que agrada, volta pra edição e tira. Não necessariamente eles mudam isso no trailer também. Sabe? Então, mas é que nem... nesse caso, faz sentido ser retirado. E tirou. E não vai ter uma versão dos Vingadores que vai ter essa cena, entendeu? Agora, no caso do Hobbit, outros filmes aí, o caso também é Batman vs Superman, que teve a outra versão lá. E tipo, o pior é que lá foi uma cagada de edição mesmo, né? Porque se assiste a outra versão, faz muito mais sentido o filme. Na verdade, eu assisti primeiro de tudo, só falando rapidão, o Batman vs Superman, a versão estendida. E eu ficava, nossa, por que a galera tá falando tão mal desse filme? É legalzinho, né? Não é... Aí depois eu não é um Marvel, assisti a versão... Aí depois eu assisti a versão que foi passada nos cinemas e falei, não, realmente, eu sairia bem puto, porque não tem sentido. Tem coisa que a edição é tão esdrúxula que não faz sentido. Enfim. Mas eu acho que hoje em dia é mais parte da indústria mesmo. Mas tem muito disso aí, né? Os caras têm que... Tem bastante essa de teste, tem esse tempo. Hoje em dia é muito mais fácil de editar, né?
Então não é igual antigamente, que era rolo, tudo. Então o cara vai lá, edita e solta de novo. E é igual você lançar um produto, um jogo zoadaço, cheio de bug, e depois só vai atualizando ele. Viu, Cyberpunk? Viu Cyberpunk, de novo. Mas acho que tá bom já, né? Já falamos bastante. Ah, eu achei... então, eu achei que você até ia ter mais coisa pra defender, mas tá vendo como você não tem muito argumento também. Não, é que assim, de fato eu me apaixonei. Embate, Não. não tem embate. Eu acho que é... Eu acho que assim, você quer ter um embate? Vamos fazer um embate assim, Vikings versus The Last Kingdom. Daí eu acho que a gente consegue debater. Você entendeu? Coisas diferentes com a proposta igual. Então, é que daí retratam lados diferentes da Tipo história. Sons of Anarchy versus Peaky Blinders. Então, aí eu acho que faz mais sentido. Nesse caso, eu acho que é mais o Hobbit é um complemento ali do Senhor dos Anéis, como a série vai ser, e se houver futuras produções audiovisuais, também serão complementos, né, do que o Senhor dos Anéis começou lá no começo dos anos 2000. Então, acho que você que caiu no clickbait, muito obrigado pela sua audição. Boa, era só obrigado, um papo pra descontrair mesmo. A gente não vai ficar fazendo contagem de quantos episódios tá saindo em 2021, mas se você chegou até agora aqui e não conhecia a gente, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua audição, muito obrigado pelo seu tempo. Fique à vontade para conhecer, a gente tem mais 46 episódios lá pra trás, onde a gente fala de tudo um pouco. Essa é a nossa proposta desde o começo. E fica com a gente, que tem muita coisa boa vindo ainda, tem muito convidado pra chegar, tem muito assunto a ser debatido. Mais alguma coisa, Gui? Não, eu acho que é isso mesmo. Assistam Senhor dos Anéis, assistam o Hobbit, assistam o que vocês quiserem também, na verdade. Assistam o Disney Plus, tem bastante coisa legal. Assina, vale a pena. Já fica a dica aí, Soul. Você assistiu Soul? Eu assisti o começo, depois no outro dia eu tava de ressaca, eu não assisti o final. Eu preciso assistir de novo. Assiste, mano. É aquele filme tipo Divertidamente, que ele é mais pra adulto do que pra criança em si. Vou assistir. É um filme que faz adulto chorar, porque você tem... Fica a dica aí, galera. Soul, da Disney, é o último lançamento aí da Disney Pixar. Uma baita produção e é bem legal. A indicação que eu deixo pra vocês é Tenet. Você assistiu? Ainda não assisti ainda. E se você entendeu o Tenet, por favor, conta pra mim depois. Que é um puta filme sensacional, só que eu não entendi, tá? Mas se você entender qualquer filme do Christopher Nolan, você explica pro Vinícius, porque ele tem um bloqueio mental pra entender filme do Christopher Nolan que vou falar pra você, é complicado. Assiste Tenet, depois você vem falar pra mim. Vou assistir, eu entendi a origem certinho também. Nem o Leonardo DiCaprio sabe se aquele final é de verdade ou não, e você entendeu. Eu achar que eu entendi, eu prefiro achar que eu entendi. Mas é isso, queridos ouvintes, muito obrigado pela audição de vocês. Até a próxima e tchau!